Olá, Sandra, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite vocês que estão ao vivo com a gente na live de terça. Espero que todos estejam muito bem. Tá dando eco. Aquele eco infinito. O eco infinito. Aí, agora sim. Boa noite. Abaixei já o eco. Eco, não vai ter mais eco. Como estamos? Todos bem? Como é que foram o final de semana? Olha o seu. Feriadão, feriadão para todo mundo. Vamos lá, pessoal. Daqui a pouquinho a gente começa efetivamente o evangelho da noite de hoje. Mais 5 minutinhos, né? Mais cinco Aí já começa. minutinhos. Tudo bem. Sam, você tá vendo os comentários da galera que tá ao vivo ou que tá no chat com a gente? Não, deixa eu carregar aqui. Dá uma olhadinha para eles. Sam, você tá vendo os comentários da galera que tá ao vivo ou que tá no chat com a gente? Pessoal, tem bastante gente já. Boa noite a todos. Sam, tá vendo o pessoal aí? Estou. Tem bastante gente já. A gente já pode. Você pode dar uma boa noite aí, receber a galera, por favor? Eu vou Boa noite, pedir para você pessoal. fazer isso aí. Fala o nome de quem tá falando boa noite, por favor. Faz aí a vez do Júnior aí na recepção, nas boas-vindas do pessoal, por favor, Sam. Boa noite, Adriano Montalbano. Boa noite, Luiz Felizarti. Boa noite, Harry Mahler. Nelita Rocha, boa noite, Erlane, Nissinha, boa noite, Adriana, Marli, Gregório, Janete, Elisângela, boa noite a todos. Dona Janete, hoje a gente vai falar de um tema que ontem foi. Vamos falar de um assunto que foi tema no dia de ontem. Deixa a gente só compartilhar aqui a tela. Que tela? Na tela que eu vou compartilhar e você vai compartilhar aí comigo para eu compartilhar a minha. Tô entendendo hoje você. Você me autoriza a compartilhar a tela, por favor? Deixa eu só colocar um fundo bonito aqui. Ok. Tá ok, isso deixa eu adequar aqui.
Mais um momentinho que a gente já começa, viu, pessoal? Tá tudo bem, Sam? Conseguiu aí? Tô quase finalizando aqui. Pronto. Deixa eu só colocar o link da onde a gente tirou a informação. E aí a gente já compartilha a tela. Programa ao vivo é isso aí, é surpresa. Prontinho. Compartilhe o link comigo no chat, aí eu consigo ver daqui também. Não tem link. Não tem link, eu fiz na minha máquina. Ah, tá. Tá vendo? Tô. Desculpem, pessoal. Agora sim. Agora a gente vai se preparar. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Inês. Agora a gente vai se preparar com a prece e a gente vai falar do tema. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Tá? Esse é o tema. Então, vamos lá. Vamos dar início. Boa noite a todos mais uma vez. Vamos fechar nossos olhos, nos concentrar na figura de Jesus, imaginando nosso Mestre sentado lá no salão do centro, na frente de todos nós, iluminado, pronto para nos ensinar. E nós prontos para receber seus ensinamentos. Obrigada, amigos do plano espiritual. Obrigada primeiro a Deus e a Jesus. Os amigos do plano espiritual que estão desde cedo preparando o salão, trazendo em nossas casas os espíritos que vão nos auxiliar ou que vão receber auxílio, porque quando a gente ora, a gente também auxilia. E assim, vamos iniciar com a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feito no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, por conta do dia de ontem, né, é bom a gente comentar também sobre o dia de finados, como a gente se comporta, né, diante da partida de entes queridos, de amigos. E aí Jesus deixou um ensinamento no Evangelho a respeito. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, no capítulo 23, item 7. Ele disse a um outro: Segui-me, e lhe respondeu: Senhor, permiti ir antes enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu: Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, mas por vós ide anunciar o reino de Deus. Lucas capítulo 9. Que podem significar estas palavras? Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos? As considerações precedentes mostram primeiro que, na circunstância em que foram pronunciadas, não poderiam exprimir uma censura contra aqueles que consideram dever de piedade filial ir enterrar seu pai. Elas encerram, porém, um sentido profundo que só um conhecimento mais complexo da vida espiritual poderia fazer compreender. A vida espiritual, com efeito, é a verdadeira vida, é a vida normal do espírito. Sua existência terrestre não é senão transitória e passageira. É uma espécie de morte comparada ao esplendor e atividade da vida espiritual. O corpo não é senão uma veste grosseira que reveste momentaneamente o espírito. Verdadeira cadeia que o prende à gleba da terra e da qual se sente feliz de estar livre. O respeito que se tem pelos mortos não se prende à matéria, mas pela lembrança ao espírito ausente. É análogo àquele que se tem pelos objetos que lhes pertenceram, que tocou, e que aqueles que o amam guardam como relíquias. É o que esse homem não poderia compreender por si mesmo, Jesus lhe o ensina, dizendo: Não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito. E de ensinar o reino de Deus, e de dizer aos homens que a sua pátria não está na terra, mas no céu, porque lá somente está a verdadeira vida. E aí eu compartilhei aqui com vocês, não esse texto que está no Evangelho, mas um outro texto que está no site acasadoespiritismo.com.br, que ele explica, com outras palavras, esse trecho do Evangelho. Então, aí ele fala aqui um trechinho que eu achei bem interessante. Fulano foi bom ou foi importante aqui na Terra, por isso merece um sepultamento de primeira linha, caixão de qualidade, bonito, caro, precisa de um túmulo pomposo que corresponda à posição que ocupou na sociedade. As cerimônias e rituais precisam ser realizadas. Assim como agimos hoje, naquela época em que fala o texto do Evangelho, era a mesma coisa. As aparências materiais eram de suma importância, né? Para quem é materialista, tem que ter um enterro pomposo, tem que ter caixão de luxo. Então, o que Jesus quis dizer e aproveitou a oportunidade é que pessoas que fazem questão das aparências, das grandezas materiais e formalidades estão mortas para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Ele quis dizer que o corpo não precisa de recompensas, de homenagens, túmulos pomposos, caixão de luxo,
só servem para alimentar o orgulho da família, né, amigos, de quem está encarnado. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Então, deixe que os mortos, aqueles que ignoram a verdade, então Jesus chama, tem dois tipos de mortos aqui na situação. O morto que não enxerga a verdade, a vida espiritual, e aquele que perdeu a vida física. Né? Então, vou repetir a frase aqui. Então, deixe que os mortos, os que ignoram a verdade, enterrem os seus mortos, os corpos físicos, né? Que façam o que acharem importante. Mas você vá e anuncie o reino de Deus, quer dizer, fale sobre a renovação, sobre a verdadeira vida, sobre a vida e a morte, o que acontece depois que desencarna, né? Que eram os novos ensinamentos que Jesus veio deixar naquela época. E até hoje, muita gente não compreende. Nós mesmos, às vezes, nos pegamos muito, mas muito chateados quando alguém falece, né? A gente devia fazer como alguns povos, que a gente festeja o desencarne. Lógico que dá saudades, né? A gente se apega às pessoas que nos convivem conosco. Mas como alguns povos orientais, eles festejam o desencarne porque a pessoa cumpriu aquela etapa. Ela, graças a Deus, cumpriu e ela passou para o outro plano, que é a verdadeira vida, não aqui, né? Aí ele completa aqui, desculpa. Jesus não disse para ele abandonar o corpo do Pai no texto do Evangelho e segui-lo, né? Então Jesus fala assim, não é para abandonar o enterro do seu pai e me seguir, que seria uma falta de caridade, né? Filial. Mas disse para ele entender e passar adiante que todo ritual e cerimônia que se fazia era inútil, que o reino de Deus se conquista através da prática dos ensinamentos que ele, Jesus, trazia. Se analisarmos bem, vamos ver que nos ainda continuamos mortos, alguns de nós, né? Ou pelo menos adormecidos para essas verdades. Em muitas ocasiões, damos mais valor àquilo que é material, como aparência, conforto, posição social e outros. Quantas vezes passamos os valores e necessidades espirituais para um segundo plano? Sempre. A maioria das vezes a gente faz isso. A gente está muito ligado, né, à vida material. Fazemos isso até dentro da nossa religião. E na hora de enterrarmos os nossos mortos, isso é bem comum ainda entre nós. Então a gente veio trazer esse texto para reflexão, né? Será que a gente já está aberto para as verdades da verdadeira vida, né? Será que a gente já encara o desencarne dessa forma? É difícil quando o ente é muito próximo da gente, né? Quando a gente é muito ligado. Mas é bom a gente começar a refletir. A gente não precisa agir assim friamente, né? E essa forma de encarar o desencarne não é que a gente é frio, né? Tem gente que se recusa a encarar dessa forma, fala, imagina, eu não sou frio desse jeito. O que as pessoas vão pensar? Olha aí, né? É o que a gente dá mais valor, né, ao exterior, à matéria, do que ao verdadeiro significado. A gente está sempre preocupado com o que os outros vão pensar, e não com o que eu acredito de verdade, né? Lógico, nem todos, né? Eu estou citando alguns que já vi acontecer dessa forma, em alguns casos. Né? Júnior, quer complementar? Sim, no livro dos Espíritos, parte segunda, existe o capítulo 6 da vida espírita, existe o tema comemoração dos mortos, funerais. E na pergunta 320, eu gostaria de dividir com vocês, a gente vê lá, sensibiliza os espíritos, o lembrarem-se deles, os que lhe foram caros na terra?
trocando em português que a gente entende mais fácil, o espírito desencarnado, ele sente quando ele é lembrado por aquelas pessoas que o amaram aqui na Terra? E a resposta do Espírito da Verdade, dos Espíritos, na codificação, diz assim: muito mais do que pode supor. Se são felizes, esse fato lhe aumenta a felicidade. Se são tristes ou melancólicos, serve também de lenitivo para o espírito. Com isso, nós temos a seguinte conclusão, né? O espírito sente todo o nosso amor, como sente também toda a saudade. Imagina que é tão igual para quem parte a dor da separação do que para quem fica. Então a gente não pode esquecer que o nosso familiar, o nosso amigo que faleceu, que partiu, que desencarnou, que virou fumaça, né? E que só a gente sente saudade, tristeza ou lembranças, sente falta, não é? Ele também sente. Por quê? Houve a, a interrupção sem que ele tivesse aqui na Terra esperando, muitas vezes, né? Vamos imaginar que a gente está falando de um desencarne por motivos naturais, ok? Ele não estava esperando desencarnar. Aí ele desencarna e ele, no plano espiritual, já estava a sua programação. Mas ele, encarnado, ele não sabia disso. E aí ele foi, né? Ele também está sentindo essa separação. Por isso que nós, graças a doutrina espírita que veio a nos tirar o véu do desconhecimento, da dúvida, através de toda a codificação de Allan Kardec, e nós acreditamos na lei da reencarnação. Ora, se acreditamos na lei da reencarnação, então nós acreditamos que o espírito, ao desencarnar, ele retorna para o mundo espiritual e tem uma outra chance, uma outra oportunidade de voltar e passar por provas e expiações, a fim de subtrair suas dívidas passadas, corrigir alguns erros do passado que lhe foram muito caros. Então é por isso, pessoal, que nós resolvemos falar desse tema hoje, justamente por ontem foi dia de finados. Nós estamos vivenciando, por conta do vírus Covid-19 em 2020, diante dos nossos olhos, diante das nossas... parece que ficamos até meio que anestesiados, né? Nós temos aproximadamente um pouco mais de 160 mil pessoas que desencarnaram por motivos do vírus, do coronavírus, aqui no Brasil, fora no mundo, não é? Então, estamos respirando essa situação atual e é uma situação que está muito próximo de nós, não é? A inerência da possibilidade de estarmos contaminados ou nos contaminar a qualquer momento é muito presente, não é? Há aqueles ainda que, por motivos, N motivos, preferem encarar a realidade, encarar a situação de maneira mais suave, mais tranquila, meio que não vamos dar muita bola para esse negócio,
porque se a gente não viver, se a gente não sair, se a gente não produzir, se a gente não trabalhar, não vive, não dá. A economia não gira, o país não gira, a gente não tem dinheiro, não tendo dinheiro não tem como comprar comida, não tem como se sustentar, e é assim um ciclo. No entanto, é importante ressaltar, independente de qualquer informação que a mídia nos mostra, seja a mídia A, mídia B, mídia direita, mídia esquerda, papel, revista, internet, televisão, não estou falando da mídia, de alguma ou outra. Mas a informação que chega para a gente, muitas vezes essa informação ela foi manipulada. Muitas vezes essa informação ela foi tratada por alguém que está por trás de tudo isso, com interesses diversos. Por isso, pessoal, não podemos esquecer de abrir o Evangelho, de ler, de rezar. Não podemos deixar que se escape dos nossos dedos a confiança em Deus, a fé que nós temos em todas as dificuldades que nós passamos. Não vamos duvidar de que esse vírus possa ser ou não. Não vamos pagar para ver. Eu prefiro não pagar para ver. Se esse vírus já passou pelo meu corpo e já se foi e eu nem senti, eu não quero pagar para ver. Eu não quero sair sem ter necessidade, correndo o risco de contrair um vírus que, ao chegar na minha própria casa, estarei potencialmente sendo um transmissor para minha família, para o meu filho, para minha sogra, para minha mãe, para minha avó, Para os não meus é? Para os vizinhos. vizinhos. Então, é muito importante a gente tirar um pouco essa bandeira, né, que a gente muitas vezes a gente levanta, que é a bandeira do partido, a bandeira do A, a bandeira do B. Nesse evangelho de hoje, nós estamos tratando do assunto deixar com que os mortos cuidem dos seus mortos. Então, vamos deixar quem produz tudo isso, quem alimenta uma nação, né, de pessoas que são conduzidas pelas notícias que ouvem, pelas informações que são recebidas. E vamos além disso, vamos sair dessa vala comum de uma sociedade que é conduzida por uma ou duas opiniões, ou nenhuma das opiniões, é conduzida pelo que deixa o vento levar, e a gente não pensa, não reflete, não traz à tona o que o Espiritismo convida e nos mostra a todo momento. Espíritas, nós temos que auxiliar uns aos outros para o conhecimento, para o estudo e para fortalecer a fé. É óbvio, eu não sou nenhum hipócrita e vou dizer aqui, amanhã meu pai vem a falecer, que eu não vou sentir a tristeza do falecimento, da partida do meu pai, ou da minha mãe, ou do meu próprio filho, da minha esposa. É óbvio. Vou sentir. Preciso sentir. Preciso passar pelo luto da perda. É uma passagem que é importante que nós respeitemos, não é? Uma vez eu ouvi o Haroldo Dutra falando assim, mas Haroldo,
você está no velório dela, o que você vai dizer para ela, né? Fala uma coisa para ela, aí não existe nada que possa ser dito para uma mãe diante do sepultamento do próprio filho. A dor é terrível e há de ser respeitada. Nós somos espíritas, estamos falando que no espiritismo nós não acreditamos que é importante ou que é necessário visitar túmulos, né? Na expectativa de que aquela pessoa estará lá por conta do juízo final, túmulo é Enfim. túmulo, é pedra, terra, é pedaço e o corpo, matéria, né? E já é uma matéria que, assim como outras matérias, entram em decomposição, e isso faz parte da cadeia, né, de natural, né, cadeia natural, ciclo natural da vida. Eu tenho aqui a outra pergunta, ou melhor, a pergunta B, né, do Livro dos Espíritos. Ela diz assim, só para a gente entender também que isso que nós estamos falando é da doutrina. Mas o dia de finados é para eles um dia especial de reunião junto de suas sepulturas? E a resposta, nesse dia, em maior número, se reúnem nas necrópolis, porque então também é maior, e em tais lugares, o número de pessoas que os chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Sob que Você, forma eles comparecem e como nós os veríamos se pudessem tornar-se visíveis? A resposta vem assim: sob a mesma aparência que tinham quando encarnados. ou seja, a pergunta B, os espíritos só vão até lá porque vai um monte de gente encarnada, né? Porque a gente pode rezar das nossas casas, que os espíritos vão receber a prece da mesma forma, né? E eles se apresentam da forma que lhe é mais agradável. Às vezes eles se apresentam como na última encarnação, às vezes eles se apresentam um pouco diferente, né? Depende do estado evolutivo, da condição de Depende. manipulação que o espírito tem e a permissão Exato. para ele manipular o perispírito e se apresentar de forma diferente. E eles ainda Isso. perguntam, Sandra, ainda na 322, e os esquecidos, cujos cúmulos ninguém vai visitar? Também lá, não obstante, comparecem e sentem algum pesar por verem que nenhum amigo se lembra deles? E a resposta vem para a gente assim: que lhes importa a terra? Só pelo coração nos achamos a ele presos. Desde que aí ninguém mais lhe vota a afeição, nada mais prende a esse planeta o espírito, que tem para si o universo inteiro. Então ele diz: mas que importa para o espírito saber se não tem mais ninguém nem ligando para ele aqui na Terra, ninguém vai lá no cemitério para botar uma flor lá na sepultura dele? E a resposta é bem clara. Mas de que importa isso? Se para ele, né, o que importa é o que o coração das pessoas que o amam sente, e não existe esse sentimento, logo nada lhe prende de volta a esse mundo, sendo que ele tem um universo inteiro. Uhum. Então a gente consegue entender com isso que, mesmo achando que, nossa, coitado, olha só, você vai lá no cemitério, aí tem, minha avó tem muito disso, né? Eu tenho uma vozinha, mãe da minha mãe, que ela tem carteirinha de acesso, né? Ela tem lá o crachazinho de acesso no cemitério, e ela, com muito respeito à minha avó e a todas as pessoas que fazem, né, dessa atividade com prazer e com satisfação, não estou questionando e não estou de maneira nenhuma julgando quem o faz, ok? Deixa eu
bem claro para vocês que é particular da minha avó. Minha avózinha, ela visita assim, ela vai túmulo por túmulo, faz a limpeza, coloca a plantinha no túmulo do meu avô, da minha avó, das pessoas que estão lá, da família. E eu lembro quando eu era pequeno, eu acompanhava numa dessas visitas, né? Não tinha com quem deixar em casa, eu ia. E ela olhava assim, ah, meu Deus, olha só, Juca, esse aí, ninguém veio nem trocar a planta, tá lá, abandonado, largado, né? E acontece isso, as pessoas olham e falam, nossa, esqueceram dele, né? Então, gente, é isso, a nossa proposta hoje, né, é dividir com vocês uma parte importante do Espiritismo que nos dá um conforto tão grande, porque a gente vai perder, nós vamos nos separar em algum momento. Pode ser rápido, pode ser demorado, para algumas pessoas é logo, para outras demora bastante, mas uma certeza nós temos, isso vai acontecer com a gente, vai acontecer com você, vai acontecer comigo, com a Sam, com quem está nos ouvindo, quem está online com a gente, quem está vendo esse vídeo depois, ou já aconteceu, ó, eu perdi meu ente querido ontem, não é? E tô triste pra caramba e tal. Faz parte, o Tem que luto é viver o uma luto. fase importante, vive o luto, É. porque se não viver o luto, engolir o choro, né, que tem a gente fala aí, ah, não, eu sou espírita, eu tenho que ficar firme, eu não posso chorar, porque imagina o que vão pensar os outros espíritas, sendo que eu falei que, né, o espírito não morre, o espírito tem vida eterna. Logo, não preciso ficar triste, porque o espírito continua vivo. Então, essa pessoa que desencarnou está viva. Ora, seria uma grande utopia da gente achar que não vai sofrer quando algum parente nosso falecer. É óbvio e é necessário sentir a dor do luto, passar pelo luto, mas não lamentar a distância, não lamentar a perda, não dar mais ênfase para o nosso egoísmo de querer ter a pessoa por perto, custe o que custar, né? Uhum. Mas para satisfazer a nossa vontade própria e não para satisfazer o que é melhor para aquela pessoa. O espírito precisa se libertar. Gente, tem cultura nessa. Tem cultura que eles festejam. Sim. Eu tenho uma família, uma amiga minha que é japonesa, e eu não sei o nome da religião deles, mas Uhum. o dia que a mãe dela faleceu, teve festa. A família fez coxinha, esfirra, cachorro quente, teve o Isso. enterro, né, teve a Uhum. oração para o espírito, tal, mas depois da cerimônia, né, que é um costume deles, teve um banquete. Foi a primeira vez que eu tinha 16 anos quando eu vi isso. Eu achei aquilo interessante, porque a gente sabe, eu já nasci, né, na religião espírita, e a gente se espanta de ver as pessoas felizes naquele dia, entre aspas, né, estava todo mundo sentindo, lógico, a partida, mas festejando, porque aquela senhora já tinha cumprido o seu papel aqui nessa encarnação. E ela ia ser recebida com festa no plano espiritual. É essa visão que eles têm, muito É. bacana. Lógico, minha amiga ficou muito chateada, ela também tinha minha idade, ela perdeu a mãe com 16 anos. Não foi fácil, né, mas tem Existe essa uma. visão. E a cultura também sabe, tem um filme muito legal, o Luiz Felizati até lembrou a gente aqui, chama Viva, A vida é um a vida é a uma vida é uma festa. festa, é. E eles comemoram não, todo eles contam Dia a dos história de um Mortos. menino que sonha, o menino sonha em se tornar um grande músico, com Uhum. o ídolo Ernesto de la Cruz, né? Mas apesar da música ter sido banida da sua família, né, ele prova o talento dele, e aí rola um lance assim, meio mágico no filme, mas ele, de alguma maneira, ele acessa o plano espiritual e ele vive aquele momento. Então lá no plano espiritual,
né? Os familiares, eles aparecem até meio com carinha de caveirinha, assim, e tal. É super bonitinho, é indicado para o público infantil. É lindo esse filme. É bem fofo mesmo, é um filme bem legal, vale a pena assistir. E aí, os familiares colocam as fotos, né? Tipo, um altar, alguma coisa assim, para que aquele ente querido seja lembrado. Uhum. E aí rola lá no plano espiritual deles uma catraca, né? Aí quando o espírito chega na frente da catraca, passa um scanner e aí eles procuram se tem alguém com a foto deles lá na Terra que vai dar o acesso para eles irem também participar dessa festa, dessa comemoração, que, se eu não me engano, é o Dia dos Finados lá também. E aí o É. espírito tem a autorização e ele desce. E o espírito que não é lembrado, né, aquele que não tem foto, ele não consegue passar por essa catraca, né, por essa barreirinha, ele fica preso lá no mundo. Ele meio que é É. um Eles recebem as orações, né? É recebem as barato, porque a orações, foto é para homenagear e a família fazer uma oração por aquela alma, né? É é, bem bacana, eles falam disso. Valeu, Lu. Você está sempre aí dando dica para a gente aí. Aliás, obrigado a todos vocês que estão ao vivo aí no chat acompanhando o nosso bate-papo de hoje. Meu boa noite para todo mundo, porque hoje quem deu as boas-vindas foi a Sandra. Eu estava preparando aqui as páginas que a gente ia falar. E, muito bem, alguém está falando alguma coisa aqui sobre shintoísmo. Explica pra gente o que é o shintoísmo, Antiga Carlos. religião politeísta do Japão, de origem. Referente à religião no Japão que festeja, que dá, Sim, né, que depois da cerimônia faz o banquete, né, porque a família, apesar da tristeza da separação, sabe que aquele espírito vai ser recebido com festas lá no plano espiritual. sim, muito bem. Olha só, boa noite especial para Neuza Tófano, Neuza Silva. Tem mais uma pessoa que eu não tinha visto até então. Deixa eu ver. É a Fernanda Sviontek. Ah, não, a Fernanda já participa com a Já gente. Se já eu não me engano, a tá. Fernanda é lá de um outro estado que não é São Paulo. Enfim. Agora, pessoal, tem a Nelita Rocha também, que. ah, Sandra, você está participando do chat e falando aqui. Uau! Eu não consigo essa proeza. É porque. Acho que é porque eu sou homem, né? Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Vamos lá. Boa noite para todo mundo que esteve com a gente. Obrigado pela companhia. Nós vamos fazer as vibrações, vamos já preparando a nossa água para ser fluidificada. Vamos preparar o nosso coração também para fazer essa doação. Essa doação, sabe o que é, gente? É um momento especial que a gente faz caridade, a gente doa amor. É gostoso doar amor também. Quando a gente cita nas preces, eleva o teu pensamento, dirige essas vibrações para essas pessoas ou para esses lugares, a gente realmente dando o que se recebe, né? Então, a gente recebe muito mais do que dá, de fato. Muito É. bem, pessoal. Vamos Vocês têm alguma aproveitar. pergunta? Vamos fazer perguntas e respostas, Sandra? Dá Sim, sim, tempo? temos uns minutinhos, mas só lembrar que na hora da gente vibrar, vamos hoje vibrar para os entes queridos que a gente sabe que faleceram, que estão no plano espiritual, né, Sim, lembrando da data de ontem, então nossos ancestrais, nossos avós, as isso. pessoas que por eles que nós estamos aqui hoje, né, por causa deles estamos aqui hoje, e nós temos que ser gratos, né. Uhum. Nossos avós de ambos os lados, né, de pai e de mãe, tios e tias que conviveram conosco, primos e primas, amigos. Então, todos aqueles que passaram pela nossa vida de encarnado, a gente agradece e faz uma prece para que eles recebam, né, esse carinho. E aí Nessa oração, é, pode a gente falar. E abre a abre. gente abre rapidinho para perguntas, Uhum. e hoje a gente acabou atrasando para entrar, mas a gente tem aí uns minutinhos para responder
algumas perguntas do pessoal que tem alguma curiosidade ou dúvida. Enquanto não vem pergunta, eu faço aqui o comentário. Adriana Haddad Nogueira. Adriana, saudade de você, tá? Manda um beijo. Ela diz assim: a oração de amor e gratidão pelo convívio que tivemos é transmitido de qualquer lugar que estejamos. Acho que é referindo-se assim, não precisa ir até o cemitério lá para você se conectar à pessoa amada ou à pessoa que você quer homenagear, né? Você pode fazer o seu pensamento, a sua prece, que vai chegar até ela, tenha certeza. Né? E para ajudar, a gente tem no canal, no site centroirmãojacó.com. Escolhe lá, pedir vibrações, é uma página dedicada para você pedir vibrações. E você pode pedir por aquele que está desencarnado. Então você coloca o nome da pessoa, diz lá se ela está encarnado ou desencarnado. Coloca por que você está pedindo, se você quer fazer um pedido especial. E essa sua manifestação de entrar, digitar, seja no celular, substitui aqueles papeizinhos que nós normalmente, quando a gente vai na casa espírita, tem lá, né, a caixinha dos papeizinhos, né? E aí a gente pede pela nossa família, pede por alguém, enfim. Aí nos tornamos isso um digital. Então vai lá no site, acessa centroirmãojacó.com. Logo de cara você já vai ver um banner aparecendo assim, quer assistir às lives? Clique aqui. Então quando você estiver perdido na terça-feira, por exemplo, na terça que vem, ai meu Deus, não mandaram o link. Ô Júnior, manda o link. É mais ou menos assim que funciona. Então se você estiver perdido, vai lá no site, centroirmãojacó.com. De cara você já vai ter um banner que vai piscar na sua tela, né, um pop-up que a gente chama, e aí você clica no botão azul, quero assistir ao vivo, e ele vai te direcionar para o canal do YouTube e você vai ver lá, ó, se tiver ao vivo, vai estar assim, ó, transmitindo ao vivo. E depois você pode ver as transmissões anteriores, clicando nos meus vídeos, que é outra página também que está lá no nosso site. Esse daí do Luiz você lê, porque se eu ler eu vou chorar. Luiz, hoje no meu trabalho, peguei um passageiro. Não, isso aqui precisa de um fundo musical, né? Luiz Felizati escreve na nossa live. Hoje, no meu trabalho, peguei um passageiro com o nome do meu pai, Nelson. E depois, na sequência, uma passageira e o nome da minha mãe. Uau! Igualzinho, até na escrita. Silvia com Y no primeiro I. O universo falando, né? Foi Para um dia você mais que lembrar deles. abençoado. Cara, Luiz deve ter sido um momento mega especial, né? Lembrar da mãe do pai, né? E a gente agora aproveita, faz um pensamento E para aproveita eles. e faz. E ele estava trabalhando, né? Como é que ele ia, né? Muito bom. Fernanda, legal. Ah, Fernanda é de Londrina, Paraná, Sandra. Um beijo para a galera de Londrina. Obrigado por Isso vocês aí, estarem um beijo. conosco. Muito bem. Ana Maria Copini acabou de entrar. Boa Ana Maria noite. Copini, bem-vinda. Agora, Tem mais ele alguém que queira também. perguntar alguma coisa? A gente vai já entrar nas vibrações. Muito bem, pessoal. Aí nessa hora o editor põe uma música assim. Eu não sei cantar, eu não sei a letra direito, Sandra, me ajuda. É aquela música do. É o som do silêncio. The Sound of Silence. Pessoal, acho que é isso aí. Tá todo mundo
acho que é isso aí. O pessoal não quis colocar perguntas hoje, É ou que as eu acho que perguntas não chegaram. é um tema que as pessoas param para refletir, né. Mas Todos nada de nós tristeza, hein, galera? Por é, favor, vamos tornar o momento de reflexão um momento bem descontraído, um momento feliz, né? de lembrar, a gente se Lembrar de emociona quem de participa. lembrar das coisas boas, né. Com certeza, né? Com certeza. Com certeza. Então E vamos sempre que a gente fala sobre esse tema, fica um pouco pesado, né? Eu lembro quando eu é, falei sobre morte, né, lá na casa, lá no centro, e eu gosto de citar uma passagem que eu tive na igreja. Não sei se vocês sabem, mas eu passei pela igreja católica. Eu nasci em berço espírita, meu pai e minha mãe minha mãe ia grávida pro centro, aquelas coisas, né? As crianças iam tudo junto, eu era o mais novo, era uma loucura. Mas a gente não saía do centro, né? Vê a pergunta da Nicinha, tá, Sam? E aí, quando eu fiz 18 anos, eu resolvi me rebelar. Aí eu entrei na igreja. Aí o pastor, não é pastor na igreja que eu frequentava, que era a igreja católica, o ministro da palavra. E aí tinha um grupo de jovens e ele dizia assim: quem quer ir para o céu, levanta a mão. Aí todo mundo, eu também, eu quero ir para o céu. E aí, beleza. Aí ele falava, agora levanta a mão. Quem quer ir para o céu agora, hoje? Aí todo mundo, opa, na verdade não, né? Hoje não. A gente nunca quer, a gente nunca está preparado para isso, mas vamos à pergunta da Nicinha. O então Espiritismo explica quando perdemos 3 entes queridos em menos de 3 meses? Sim, o Espiritismo explica. sim. Eles eram ligados entre si? Se forem, eles tinham uma missão entre eles. E aí foi chegou o momento, né, do desencarne, ou eles conseguiram cumprir essa missão ou não, vão renascer depois em outra encarnação, mas eles tinham essa missão juntos. Isso pode ser um caso, já aconteceu isso na minha família. Num dos lados da minha família aconteceu, que a gente sabe, depois teve confirmação do plano espiritual que essas pessoas tinham que passar juntas essa encarnação, e aí chegou um momento que uma desencarnou, e aí coisa de igualzinho na sua família, Nissinha, coisa de mês, de 2, 3 meses, 4 pessoas desencarnaram. Agora, se essas pessoas não estavam ligadas entre si, não era mãe, pai, se não era mãe e filho, irmãos, aí talvez não tenha ligação, talvez não, né? Mas principalmente quando é mãe e filho, irmãos, pai e filhos, aí com certeza. Daqueles casos daqueles casais, né, que vivem 80 anos juntos, aí um desencarna, o outro não dura um mês. Porque eles tinham aquela ligação forte espiritual e um vai, daí um pouco o outro também vai, né? Isso acontece. Então, se eles eram irmãos, com certeza eles tinham essa ligação, eles tinham que cumprir aquele período juntos, né? Ela está escrevendo aqui: minha mãe perdeu 2 irmãos em 72 horas, em menos de 3 meses ela desencarnou. Então, esses 3 irmãos precisavam viver esse período juntos, tinham essa, não é missão, tá? Missão é outra coisa. Tinham esse compromisso entre eles, e aí, quando chegou a hora, né, deles 3 desencarnarem, aí agora vai ser revisto que eles conseguiram progredir, tomara que sim, senão o plano espiritual e eles vão participar de um próximo planejamento para a próxima encarnação. É assim que funciona. Estou falando assim de forma fria, né? Mas de acordo com os ensinamentos de Kardec, é assim. Tem um planejamento, a gente participa do planejamento também. Só não participam Existe do planejamento aqueles espíritos que são mais endurecidos, né? isso. Que têm um coração ruim aí, né? Um coração
duro ainda, que precisa passar por algumas provações para dar uma amolecida. Esses espíritos não participam desse plano, aí eles são obrigados a encarnar de uma forma que o plano espiritual determina. Agora, do contrário, a gente participa, a gente opina, a gente promete, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou me dar bem com fulano, com ciclano, eu prometo, vou fazer de tudo. Às vezes a gente esquece, né, mas acontece isso. Há também, né, que considerar, existem encarnações que duram dias. Sim, Imaginem uma pessoa engravida, a partir do momento da concepção, a partir do momento, né, que ela está grávida de verdade, já há um espírito designado para aquela gestação. sim, Ele teve já um foi preparado, planejamento. ele já passou por aquele processo de esquecimento, ele já está Sim, ele já está num estado de perturbação mental, que ele já não lembra mais nada, mas ele vai precisar de 5 minutos de vida. sim. Na Só sua abrindo programação, parênteses, decidiram que isso. foi decidido que 5 minutos de vida serão depois do nascimento, então ele vai ficar 9 meses na gestação, Ou às porque vezes menos. ou às vezes De menos Depende da abortos, energia né, que ele precisa para espontâneos. refazer. É, mesmo que seja uma gravidez que foi gerada de uma violência, tá? Não gosto nem de usar a palavra, né, designada para isso. Uma gravidez gerada por uma violência e que às vezes a mulher engravida, ela também foi planejada. Ela Exatamente. teve todo o planejamento e por quê? Aquele espírito precisava vir naquelas circunstâncias, receber aquela energia daqueles 2 seres encarnados, né, porque a gente não sabe o que aconteceram com eles em outras encarnações, precisava daquela energia vital, viver aquele período, por exemplo, se viveu algumas semanas dentro do útero da mãe, se viveu 9 meses e aí nasceu e acaba falecendo, ou se ficou 8 meses, estava quase nascendo e aí a mãe teve aborto, tudo isso, faz parte do planejamento. Muito bem. Gente, nada acontece por acaso e a justiça divina é a justiça divina. A gente acredita na justiça de Deus. Ah, e Deus é justo, soberano, ele não ia permitir que alguém desencarnasse recém-nascido sem que houvesse algum motivo para isso. E a gente não consegue entender. Lógico, é doído você perder um bebê, mas faz parte do processo, faz parte da vida, considerando a reencarnação, considerando a lei de justiça, considerando todos os ensinamentos de Jesus, o que a gente tem nas literaturas da codificação espírita. Então, quanto mais dúvida a gente tem, mais curiosidade, aí é que mais a gente tem que buscar e pesquisar nos livros, na revista, nas revistas espíritas, pesquisa, porque vai haver uma resposta que vai te ajudar a tirar essas dúvidas. E se não tirar a dúvida, continua procurando, né? Continua procurando. Isso Mas aí. abre a mente, tem que abrir a mente para que o entendimento seja mais fácil, mais simples. E a gente lê também, algumas histórias. Tem espíritas que não gostam de alguns livros de romance espírita. Eu adoro, por quê? Nem sempre todos eles contam uma história verídica, um fato, né? Mas eles ilustram, né? Alguns livros da Zíbia, alguns outros livros de histórias, né? Que passam com algumas pessoas, os desencontros. Às vezes as histórias contam 2, 3 encarnações. É muito elucidativo. A gente aprende muito. E em forma de história, né, que a gente chama de romance, nem sempre é um romance. Romance, essa palavra ficou desgastada, né, mas
Não é porque é uma historinha bonitinha de amor, né, com final feliz, uma historinha da Disney. São histórias de vidas de alguns espíritos, né, e que esse tipo de passagem de desencarne acaba sendo explicado para a gente de uma forma, você está vendo, é como se fosse um filme, né? Você acaba lendo o livro, você entende e nos traz esclarecimento. Por É exemplo, muito há 2.000 bacana. anos, Há é um 2000 livro anos. que você tem aí à disposição nas bibliotecas espíritas há 2.000 anos e depois, 50 anos depois. É a Sim, sequência da história do livro há 2.000 anos. Então, é um romance, é uma história de acontecimentos isso. muito interessante, muito interessante. Vale a pena a Paulo leitura para quem ainda Estevão, não leu. Paulo é, Estevam. Paulo Estevão, que conta como que Paulo de Tarso virou, aliás, como Saulo virou Paulo de Tarso, né? Ele fala, né, da parte espiritual também. E tem alguns outros, quando eu estava falando desses livros, me lembrei do Exilados por Amor. Ele conta a história de 2 cientistas que viveram em Capela. Aí, na transição do planeta lá, eles foram trazidos para o planeta Terra. E lá, como eles abusaram da ciência, eles brincavam com, como é que a gente fala? Com clones de seres humanos lá, né? De seres de Capela, eles brincavam de ser Deus, né? Eles faziam experiências com célula-tronco, fazia clone de pessoas, e eles acabou subindo para a cabeça, e aí, não vou contar o livro, ele é muito interessante, esse livro é Nada, maravilhoso. nada de spoiler, Mas nada as de... é, mas só para deixar o pessoal curioso, eles vêm para o planeta Terra, e esses 2 cientistas, eles nascem, acho que umas 5 ou 6 encarnações, grudados, como se fossem aberrações, fetos feios, né? Aberrações. E eles precisavam disso. E nesse livro explica por que eles precisavam nascer dessa forma. Eu não vou contar por quê, porque aí vocês podem ler e vão achar o máximo. Exilados pelo amor. Muito bom. Então a gente já está chegando na hora. Deixa eu ver aqui. Então, se não tem mais alguma pergunta que vocês queiram colocar agora, não tem problema, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida no decorrer dos dias, quiserem colocar perguntas nos comentários deste vídeo, que ficará disponível para vocês comentarem, fiquem à vontade, tá bom? Não esquecendo jamais que nós estamos sempre amparados e nós estamos sempre com alguém do nosso lado, certo? Estamos Isso aí. sempre rodeados de espíritos à nossa volta. Se esses espíritos são bons, iluminados e vão nos dar conselhos bons, cabe a nós controlarmos as nossas vibrações, nossos pensamentos, sentimentos, que nós estaremos funcionando como um imã, né, atraindo os afins. Lembremos de rezar, de fazer o evangelho no lar, a todas as famílias. Orem, façam o evangelho com seus familiares em casa. É extremamente importante, extremamente útil, extremamente edificante, e os resultados vocês sentem na pele e muito rápido. Fazer evangelho é muito simples, muito fácil, não exige muita técnica e conhecimento. É ler um trecho de um livro, refletir, fazer uma vibração e uma prece, todos da família, juntos. Se possível, né? Difícil.
É difícil É. todo mundo junto, Quando então vai sozinho mesmo. a Andrea lembrou de uma coisa de um livro aqui, que eu já li também, que ela me recomendou e eu li, porque ela me contou sobre esse livro, que é um livro do Luiz Sérgio, que chama Na Hora do Adeus. Esse livro é ótimo. É ótimo para quem acabou de para todas as situações, não é para quem acabou de ter um desencarne na família, não, é para todo mundo. Porque ele conta várias situações de pessoas que desencarnaram felizes, de pessoas que desencarnaram por acidente ou por uso de drogas. Ele conta tem muitas histórias elucidativas. Ele conta vários casos, então não é uma história de uma família só, são várias histórias. É uma coletânea que ele fala sobre diferentes tipos de desencarnações e seus desligamentos do corpo físico e como devemos nos comportar no velório. É importante, eu vou só citar aqui rapidinho, que num velório, e a Adriana até pediu para eu falar de cremação, já que a gente está nesse assunto, vou falar só isso e a gente faz as vibrações. Ah, se eu tivesse do lado de lá, eu teria feito essa pergunta aí. Vamos falar aqui rapidinho. Pode cremar? No velório as pessoas têm mania de ficar fazendo fofoca, né? Ou ficar, vai lá só para ver a família. Enfim, tem pessoas que vão no velório, mas qual é o sentido do velório? A gente orar para que o espírito consiga se desligar do corpo. É essa energia do encarnado a fazer aquela oração de coração, não adianta fazer da boca para fora. Isso. É de coração, desejando o bem para aquele espírito, que o plano espiritual ali em volta consegue utilizar essa energia que só temos os nós encarnados, para que haja o desligamento de fato e aquele espírito seja levado e socorrido. Né? Num crematório também, quando o espírito é cremado também. Então, se a gente não faz essa oração de coração, não faz a cerimônia, né, para desligamento, muitas vezes, né, o espírito não se desliga totalmente. Né? Então, em qualquer tipo de, ou crematório ou velório normal, assim, um enterro comum, né, que a gente conhece, é necessária essa oração, né? Então, se a gente vai ao velório, qual a nossa obrigação, que agora a gente sabe? É fazer a oração, se ligar a Deus, a Jesus, né? Evitar. Às vezes, é lógico, a gente é uma mãe sofrendo muito pela perda de um filho. Se a gente tem intimidade, a gente fazer com que aquela mãe se distraia um pouco, saia com a gente para tomar um café. Isso é uma caridade que a gente está fazendo, né? Tirar aquele fardo pesado, deixar ela distrair. Né? Estou falando mãe por um exemplo, né? A gente. Então, agora, a nossa parte com relação a quem desencarnou, a gente tem que orar. Né? A gente tem que orar do fundo do coração para que aquele espírito se desligue e a gente facilite o trabalho do plano espiritual. Então, era isso que eu queria complementar. Tá? E sobre crematório, né? Sobre o cremar o corpo. Aí eu desconheço, gente. Então, assim, essa parte do desligamento, a gente tem que fazer a oração para o espírito se desligar, mas mais a fundo sobre esse assunto, aí eu teria que estudar. Tá. É importante que tenha um período entre 24 horas ou 48 horas. Não, isso é a ciência. Hoje eles. Até a Que é o lei lado da obriga isso, ciência. né? Isso, é a lei. Isso a lei é baseada na ciência. Então, o tempo que se dá hoje nos velórios para que essa cerimônia seja concretizada, né, é baseado na ciência. Então, é o tempo que. Sim. Espiritualmente falando, mesma coisa. Né? Existe um vídeo disponível na internet chamado A Morte de Dimas.
A Morte de Dimas. Procurem para assistir esse vídeo, é bem explicativo também. Existe o desligamento do espírito, da matéria, e esse desligamento ele pode ser rápido, lento ou pode demorar muito para acontecer. E por isso que é importante a oração, um dia de velório, que pode ser às vezes que o processo de desligamento, né, 72 horas, né, conforme o Carlos lembrou a gente. O processo de desligamento, né, ele ainda pode estar em fase que não tenha terminado ainda, não é? Acontece do espírito ver o corpo dele se decompor, ver o Se ele é corpo muito ligado dele. à matéria, se ele não aceitou, né, o Dependendo, desencarne. dependendo do merecimento, ele vê o corpo dele se decompor, ele vê o corpo dele ser cremado, acaba até às vezes sentindo. Mas isso quando a pessoa é muito materialista. Isso. Tá? E por outros motivos também. Gente, outra coisa que eu queria até lembrar, viu, Sandra? Nada é verdade absoluta do que nós estamos falando, tá bom? Exato, depende do merecimento. Se você tem um conhecimento e gostaria de participar, ajudando a gente nessa correção, fique à vontade, escreva, comente. Nós não somos donos da verdade e dentro até da doutrina espírita, a gente aprende que a doutrina espírita ela não é estática, né? Ela acompanha de acordo com a ciência, de acordo com a evolução, né? Então até Kardec tem uma passagem, uma frase de Kardec que ele fala: se você estiver entre o espiritismo e a ciência provar, né? Eu quero que vocês sigam a ciência, não o que o espiritismo está ensinando, mas a ciência. Por isso que nós falamos que a doutrina espírita ela é religião, filosofia e ciência. É a união dessas três, desses três estudos e desses. É disso que a doutrina espírita ela preconiza. Então, não é verdade absoluta, a doutrina não é estabilizada. O que foi escrito em 1868, 1858, desde o primeiro livro até a codificação completa, não parou, né? Existem obras que complementam as obras de Kardec, principalmente as obras de André Luiz, as obras que Chico psicografou. Muitos livros vão complementando e dando mais ensinamentos, por isso que ela não para, né? É uma doutrina que ela não é a doutrina engessada, ela está em constante aprendizado, nós estamos constantemente aprendendo coisas novas. Então vamos fazer as nossas vibrações, que a gente já chegou no horário, né? Lembra da água, né? É verdade, quem não pegou sua água, corra lá para pegar. Dá tempo ainda, seu copo, a sua jarra, né, o seu filtro inteiro, que nem disse o Júnior. o que preferir. E a gente vai acalmando nossos corações, e esses temas às vezes deixam a gente agitados, né? Que a gente começa a lembrar, quer saber, a gente fica curioso. Mas a gente tragam as perguntas, tragam sugestões de temas para a gente estudar e passar aqui para vocês, é bem legal. Às vezes a gente fica quebrando a cabeça, lógico que o plano espiritual intui a gente, né? Que a gente se concentra bem para a gente estudar os temas que a gente vai falar aqui, mas é legal vocês colocarem os temas que vocês têm curiosidade. Legal. E aí a Aproveitando esse gente... gancho do tema, Sandra, desculpa, mas só para aproveitar, pessoal, no site, eu sou o maior propagandista desse site, né? No site centroirmãojacó.com, você tem
lá à sua disposição um espaço chamado Amigos do Irmão Jacó. Sabe quando você entra no site, você assina a newsletter e você recebe informativos? Quando sai uma matéria nova no blog, você também tem acesso. Chega e-mail do centro para você. Então, se inscreve lá. Amigos do Centro Irmão Jacó faz parte da lista que quando tiver novidades, a gente manda para vocês. E aí vocês vão saber. Outra coisa, a gente pode fazer uma enquete, né? Eu vou fazer uma enquete, vou fazer um questionário e eu vou colocar alguns temas como sugestão e eu vou lançar para vocês votarem. Aí, o tema mais votado, a gente corre para estudar e apresentar para vocês de uma forma assim, nesse formato, Formato. e é a nossa live de terça. Então, a participação de vocês é fundamental. Traga para nós a sua sugestão, como a Sandra muito bem colocou, e use o site para consulta, use o site para ver vídeo, use o site para se inscrever, porque aí eu disparo essa pesquisa através de quem estiver inscrito lá pelo site. Lembrando, centroirmãojacó.com. Só isso. centroirmãojacó.com. Então vamos lá, você faz a prece de Cáritas? A gente faz a vibração aqui, você faz a prece de Cáritas, tá bom? Com certeza. Então E é legal. vamos. Outra coisa também, eu ia procurar a prece de Cáritas para ler aqui no livrinho, né? Mas eu tô com o site do Centro aberto. E lá no site do Centro, nós temos a página do blog. E eu publiquei lá prece de Cáritas, prece de Ismael, a oração dominical. Lembra que a gente falou da oração É dominical? do Pai Nosso, Do é. Pai Nosso? Tá lá no blog do Centro, na página que a gente está falando Eu tô aqui há rindo porque ele é o mais. garoto propaganda do site do centro. Então vamos lá, gente. Vamos encerrar que o plano espiritual tem os horários deles, né? Exatamente. Que eles Elevemos o têm nosso outras pensamento. tarefas. Ai, Sandra, desculpa, eu já queria já fazer a prece, já estou atravessando. Então, tudo bem. O plano espiritual tem outras tarefas que eles cumprem, então eles vêm em nossas casas, eles vão lá no centro socorrer os espíritos que vão lá pedir ajuda, né? Porque lá no centro é um hospital, é um centro de auxílio do plano espiritual, onde os espíritos são Uhum. resgatados e levados lá. E se a gente também, durante o dia, a gente acabou atraindo algum irmãozinho, nessa hora do evangelho, a gente vai ter a ajuda do plano espiritual e ele vai ser resgatado, vai ser levado a uma colônia um hospital do plano espiritual. E aí a gente vai então agora fechando os nossos olhos, respirando fundo, agradecendo a Deus e a Jesus por esta oportunidade, por esse momento de reflexão, de aprendizado. Vai sentindo aquela gratidão por podermos compartilhar esse momento. E essa gratidão se transforma em amor, e esse amor a gente vai transmitir em forma de vibração para todo o planeta Terra, em todos os povos, para que haja paz entre os povos, entre todas as religiões, na Europa, na Ásia, na África, na Oceania, nas Américas, para que todos convivam em harmonia. Vamos pedir para todos os necessitados de matéria, de comida, de roupa, moradia, de um carinho, de um abraço, que todos recebam de alguma forma um alento, um conforto. Vamos vibrar para os hospitais,
Vamos vibrar para os orfanatos, creches, asilos, para que todos possam receber as bênçãos de Jesus, de Deus, dos nossos amigos, os socorristas do plano espiritual. Vamos vibrar para todos aqueles que se dizem nossos inimigos, encarnados e desencarnados. Vamos vibrar para os nossos amigos, encarnados e desencarnados. Vamos vibrar para o nosso ganha-pão, nosso local de trabalho, onde não importa onde seja, que ele seja abençoado e continue nos dando o necessário para sobreviver. Vamos vibrar para o nosso país, para os nossos governantes, nesse momento em que a gente vive, que é época de eleição, tanto aqui quanto em alguns outros países, que o plano espiritual possa acalmar os corações dos revoltados, dos radicais, que haja paz e que seja escolhidos os governantes de forma pacífica, que o povo consiga receber orientação do plano espiritual para votar naquela pessoa mais adequada, que vai trazer o bem para o povo. Vamos vibrar para os nossos lares. Que Jesus entre pela porta da frente, trazendo muita luz, amor, harmonia, retirando toda a negatividade. Se houver algum irmãozinho que necessite de ajuda, que esteja em nosso lar, no plano espiritual, que ele seja levado ao Centro Espírita da Paz, Pai Jacó, Irmão Jacó, e lá ele seja socorrido. Vamos vibrar por nós mesmos e nossos familiares, para que todos tenham saúde, paz, para que nossos lares tenham harmonia, que assim seja. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda por tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés, sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia.
Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Caritas, que assim seja. Graças a Graças a Deus, graças a Deus. Jesus. Isso aí, então, pessoal, fiquem com Deus, muita paz a todos, uma ótima noite, uma ótima semana. Muita paz a todos. Obrigado pela presença até agora, para quem ficou. E até semana que vem. Até a próxima terça. E novidade está chegando por aí, hein, pessoal? Estamos trabalhando em projetos para as terças, e vocês vão gostar. Tenho certeza. Vai ser muito bom para todos nós. Novidades estão chegando. Isso Beleza? aí, pessoal. Boa Boa noite a noite. todos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado.